Hoje nós vamos dar início ao terceiro capítulo do nosso curso, que é um capítulo que eu reputo extremamente importante, é o meio do curso e ele resume a essência do que é o nosso curso. Por isso ele é a fonte principal dos nossos recursos para projetar e ele se chama Elementos de Composição dos Sistemas de Iluminação. Os elementos que compõem o sistema de iluminação são a luz, a visão e o ambiente. Nós vamos tratar de cada um deles: a luz, que é a matéria-prima do nosso trabalho, a visão, que é o órgão pelo qual nós identificamos e percebemos o espaço onde nós vivemos, e o ambiente, que é o foco da nossa atenção e que é, na verdade, o rebatedor ou o refletor da luz ambiente dirigido até os nossos olhos, e dos olhos ao córtex visual, onde nós processamos as imagens. Então, vou dar um resumo mais ou menos de por que eu digo que esse é um capítulo importante. Ele está no centro das atenções, porque está bem no centro do nosso curso. No capítulo 1 e 2 eu abordei premissas, que na verdade foram bases, de uma abordagem geral para todos os projetos. São questões mais filosóficas e mais analíticas, que levam a uma reflexão, uma conclusão para a formação de um arquivo visual. Mas no capítulo 3 nós vamos falar realmente daquilo que nós fazemos. Nós trabalhamos a partir da luz para sensibilizar o nosso sistema visual, e fonte de atenção do nosso trabalho é o ambiente, que é através deles que nós vamos produzir a reação emocional, psicológica que os usuários deverão ter através do nosso trabalho. É um capítulo de concepção, porque é com esse material que nós vamos discutir hoje que nós vamos definir o trabalho. E no quarto capítulo nós vamos tratar da realização daquilo que nós concebemos no capítulo 3. Trata das ferramentas de projeto, é aquele que diz como e que instrumentos temos para realizar o que concebemos a partir do capítulo 3. No capítulo 5º nós trataremos de assuntos relativos aos acessórios de tudo que nós falamos agora, numa preparação para o módulo de aplicação, que será o módulo seguinte a este curso. Então nós falaremos de questões relativas à normatização, à certificação, à apresentação de projeto, a relação do arquiteto com o mercado e coisas desse tipo. Então agora nós estamos no meio do curso falando de concepção, dos assuntos ligados à concepção, que se referem aos 3 elementos de composição no sistema de iluminação, que são a luz, a visão e o ambiente. A luz, na verdade, é percebida pela visão, tanto diretamente, olhando para a fonte, diretamente para uma fonte, ou seja, o sol do final da tarde, claro, a lua, as luminárias, um abajur, como ela é percebida indiretamente através da reflexão da luz nos interiores do ambiente. Portanto, a visão recebe as informações da luz, ou diretamente da luz, ou diretamente do ambiente, que é o rebatedor da luz do interior de um ambiente. Esses 3 sistemas interagem de maneira extremamente clara e precisa e definem parâmetros como, por exemplo, de que o conforto visual é fundamental para que a gente consiga identificar confortavelmente um ambiente, como também parâmetros de claros e escuros, cores, que vão definir o aspecto emocional, psicológico de um ambiente. Então a luz direta sobre a visão tem que tomar o cuidado de ser de baixa luminância, porque senão nós não conseguiremos vê-la convenientemente ou adequadamente dentro de um conforto em que o cérebro consegue processar as imagens. Então nós temos que lembrar que tudo que nós vemos em termos de brilho direto tem que ser adequado ao sistema de visão, porque qualquer fonte brilhante desarmoniosa em relação ao conjunto vai impedir uma percepção de alta qualidade de um ambiente. Portanto, tudo que nós temos que conhecer sobre a luz, sobre a visão, vai impactar na qualidade do ambiente que nós vamos desenhar. Nós vamos ver uma série de fotografias agora, onde nós podemos perceber como a luz direta, entrando através da cúpula da Basílica de São Pedro, é percebida em termos dos seus raios, se houver nesse espaço partículas em suspensão, seja de poeira ou seja de umidade, seja de tempestade de areia, de cinzas vulcânicas, não importa. Quando há material em suspensão, a luz, sem dúvida, se reflete nessas partículas e nós conseguimos ver o facho luminoso.
para mostrar alguns fachos luminosos, eu certamente vou usar um pouquinho de ou fumaça ou qualquer coisa em suspensão para fazer vocês verem com clareza como se diferenciam uns fachos dos outros. Aqui nós temos um exemplo. Nós não estamos vendo o material em suspensão dentro da igreja, mas ele existe, tanto assim que os fachos luminosos estão identificando todo esse material. Segundo lugar, os fachos fazem brilhar o piso e do piso para as superfícies laterais, como essas colunas, nós vemos a reflexão da luz do piso para as colunas. E é assim que nós temos que entender toda a luz que nós jogamos no espaço. Haverá sempre a luz direta e haverá sempre a reflexão daquela superfície. Então, quando nós queremos ambientes com um pouco mais de aspecto cênico, teatral, nós vamos ter que fazer elementos de acabamento um pouco mais escuros, de maneira que ou se vejam as linhas como aqui. Isso não é um projeto meu, nem eu estou sugerindo que se faça assim, mas aqui se percebe claramente as linhas luminosas, porque o acabamento é um pouco mais cinza, e ele não é cinza porque ele é pintado de cinza, mas é porque a luz saindo da fonte do rasgo, bem tangencial à superfície, não a ilumina. Então o contraste entre a luz brilhante do rasgo e a superfície branca da cobertura do forro faz com que essa superfície apareça cinza. Então o cinza contra a luz brilhante do rasgo dá um aspecto bem marcante de sombras, né, de claros escuros, e dá um aspecto um pouco mais cênico, como era mais ou menos aquela foto da Basílica de São Pedro. Ao contrário, quando a gente vê esta foto, nós estamos olhando para a fonte luminosa, e é um pôr do sol, portanto o brilho do sol é bastante suave, a luminância do sol é baixa. Nós conseguimos apreciar a paisagem por inteiro e podemos ver que o sol atravessa algumas nuvens lá no final, causando um efeito difuso nessa luz, e ao mesmo tempo ilumina as nuvens, que funcionam como refletores da luz, e isso nós vemos refletido na água, que funciona então como espelho, novamente uma reflexão da luz rebatida das nuvens em cima da água. Aqui nós vamos ver que nós estamos convivendo com dois efeitos: a luz direta, de baixa iluminância, são pontinhos no interior de um ambiente, e esses pontinhos são vistos, bem vistos, não incomodam, porque eles são de baixíssima luminância. Quando a gente quer iluminar com um candelabro, por exemplo, qual é o segredo do candelabro? Ele tem muitas lâmpadas, portanto muitas fontes emissoras de luz, mas todas elas de pequena intensidade. Então elas não brilham, não incomodam, elas dão até um certo brilho de alegria para o espaço, mas elas iluminam de forma homogênea, regular, e elas são vistas como, por exemplo, um motivo de festa, de alegria.